falei, opa, tá aí uma oportunidade de negócio. Eu falei com o meu contador, falei, cara, escutei ele falando isso, fala pra ele que você tem uma agência pra indicar. Olha ele, aí, mas cara. que agência? Eu falei, a minha. Falei, mas você não tem agência? Eu falei, eu tenho, agora eu pedi agora pra você. Agora, já tô gerando. de agora Falei, vou ter. Falei, eu tenho. Abre aí agora, tá no Foi- contador, né? Foi exatamente isso. Falei, eu tenho, tô aqui no escritório de contabilidade, pode abrir a empresa, né? Seja muito bem-vindo ao Altos Papos Podcast. Tá começando mais um episódio. Toda semana tem um episódio novo pra você, pra te divertir, pra te informar, pra passar aí o seu tempo com mais animação. Eu sou a Viviane Bianchi e tô aqui também com... Pastor Samuel, isso mesmo, estamos juntinho aqui. Hoje a gente vai bater um papo legal, Vai hein? ser bom, vai ser top hoje, né? Vamos falar hoje sobre marketing digital, sobre o e-commerce. Talvez você ouve essa palavra e-commerce, o que é? É de comer mesmo? Não tem nada a ver. Porque e-commerce não tem nada a ver. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que é um dos primeiros a trazer o marketing digital para o interior do estado de São Paulo, né? Precursores, ó, que Olha, bonito. que é isso, Procurei na hein? internet. Tá gastando, hein? Precursor. Gastando aqui o português. Eu tô vendo, gostei. É poliglota, bilíngue. Você tá demais da conta, hein? Olha aí, se preparou mesmo para esse episódio do Altos Papos Podcast. Legal. E aí, vamos falar dos nossos parceiros? Vamos lá, a gente gostaria de agradecer a Union Church por estar com a gente nesse episódio do Altos Papos Podcast. É a igreja cristã que fica em Ribeirão Preto, na rua São José, número 3081. Venha fazer uma visita à Union Church e também siga a gente no Instagram, Union Church, lembrando que é UN, o numeral 1 ao invés do I. Então é Union, mas com o numeral 1 no lugar do I, do Union. Union Church, você pode encontrar todas as novidades, horários de culto lá no nosso Instagram e também, se quiser vir fazer já uma visita pra gente, fica em Ribeirão Preto, né, 3081. Os cultos acontecem toda quarta-feira, às 20 horas e também no domingo, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Tem espaço kids, tem estacionamento, você e a sua família serão bem-vindos. E também o Gospel Channel também é parceiro do Altos Papos Podcast. O Gospel Channel é o portal de notícias, é onde o nosso podcast tem a playlist, é no Gospel Channel, canal do YouTube. É um portal de notícias multiplataforma, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, em todas as redes sociais você vai ser muito bem informado em tudo que rola no mundo gospel. Não é fofoca. Não é fofoca. Informação. São as novidades, né? A informação. Se você quer saber um pouquinho mais, eu acho que às vezes tem fofoca. Isso, tem também, né? Entra no site Gospel Channel e também em todas as redes sociais. Que mais que tem, Gia? Eu quero falar da On Web Rádio, é a nossa rádio na internet, né? Por isso que é On Web Rádio. Para você ter acesso, é através do site onwebradio.com.br, mas também agora a gente está com um novo app da ON, Vivi. Inclusive, uma novidade, hein? O app da ON para o iPhone. Se você tem iPhone, agora tem app da ON para o sistema iOS. Então, ó, Android nós já tínhamos, agora tem também para usuários do iPhone. Você pode baixar o aplicativo aí na sua loja de aplicativo e assim você terá acesso à nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, digital na palma da sua mão. E sabe o que é legal falar? Tem promoção. Você gosta de promoção? Pra você ganhar presente. Mas você é entra bom, nas né? promoções? Entro, Você participo. participa? Da ONU eu não posso porque a gente tá lá, Não né? pode. A gente trabalha Eu lá, queria. então a gente não pode, porque tem umas promoções que eu queria. Meu Deus, Poxa vida. essa última aí que teve, ó, eu tem que queria tá mandar lá. pros amigos, pra todo mundo participar. Eu vou criar um né? avatar. Diz que pode criar um Isso, finge avatar. que é outra pessoa.
Mas você não precisa de nada disso. Você baixa o app da ON, né? E ali, ó, na tela de entrada já tem promoção. Clicou em promoção, preenche o formulário, você já vai estar concorrendo aí a muitos prêmios, tá bom? Combinado? Então, ó, ON Web Rádio, tá todo mundo ligado. E a gente também quer falar de um outro parceiro que é muito importante aqui para o Altos Papos Podcast, que é a Gignal. Gignal, que tem tecnologia de última geração para produção de eventos. Então, se você quer realmente ter imagem de qualidade, áudio de qualidade, é com a Gignal. O Altos Papos Podcast é uma produção da Gignal. Você está gostando? Cadê as câmeras robóticas? Eu gosto quando ele faz lá, assim. tem que mexer, quando né? ele mexe Tudo pra lá, pra cá, tecnológico, alta definição. Isso, né? Então, se você quiser ter essa tecnologia, por exemplo, na sua palestra, né? Às vezes você quer fazer uma live, também os cultos aí na sua igreja, você, pastor, está com dificuldade, às vezes de voluntários ou até mesmo da estrutura, né? Pode entrar em contato com a Gignal, eles vão fazer a transmissão aí dos seus cultos no YouTube com essa qualidade, qualidade digital, câmeras 4K, tudo robótico e com realmente uma arte por trás, porque não é só ter o equipamento, tem que ter aquele que opera, e você já está percebendo isso aqui no Altos Papos Podcast. Combinado? Bacana? Combinado. Já faturamos? Já. Então agora nós vamos apresentar o nosso convidado. Hoje nós estamos recebendo aqui o CEO da D2B, né? Ele é o Vinícius Melo, está aqui com a gente para bater um papo justamente sobre o marketing digital, a evolução, né, desse marketing digital ao longo aí dos anos, né, e também do e-commerce. Se você tem interesse, né, em entender um pouquinho mais, de repente você é um empresário, está aqui com a gente, precisa desse conteúdo. Se você também, às vezes, olha e fala e-commerce, quer entender o que é, fica com a gente, porque o Vinícius sabe tudo disso. Seja bem-vindo, Vinícius, ao Altos Papos Podcast. Obrigado, viu? Uma honra te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite. E, pessoal, desculpa se eu não tiver todo esse vocabulário que eles possuem aqui. Vocês me perdoem, porque eu não tô nesse nível ainda. Você viu o precursor? Tem que... Você mandou na guerra do precursor. Mas obrigado pelo convite. No que eu puder ajudar e contribuir aqui com conhecimento... E estou sempre aprendendo também. Não, bacana. O que você falou é até interessante, né, Vinícius? Porque o digital está sempre aprendendo, né? Como evolui, né? Você começou quando, assim, a se interessar pelo digital? A minha história no mundo digital, ela começou numa fase em que as pessoas não tinham nem rede social, né? Sério? Eu fundei minha primeira agência em 2008. 2008. Já existia o Facebook, o Instagram, acho que tinha acabado de ser lançado. Era o Orkut nessa época que era o foco, Isso, né? o Orkut era a rede social mais forte aqui no Brasil. Mais forte, tá. Mas ainda não falava, né, de uso do Orkut para negócios, né? Tá. Essa história ela começou depois. E foi um desafio muito grande, porque, como a gente diz aqui no interior, a gente capinou muito mato, né, para que as coisas acontecessem. O mato era alto naquela época, as empresas não tinham a mínima noção do que a gente falava para eles. Mas o lado bom, né, de começar num tempo em que as pessoas mal conhecem é que você também bebe água limpa, né? Você é vanguarda, né? Você está Exatamente. saindo na frente, né? A gente se tornou rapidamente reconhecido, né, muito pelos eventos que a gente criou naquela época para fazer com que as pessoas conhecessem mais sobre o assunto, entendessem aquilo que a gente vendia. E com tudo isso, as portas foram se abrindo e a gente atendeu aí as maiores empresas da nossa região e várias empresas nacionais, inclusive. Vinícius, você tinha assim a mínima ideia, talvez, né, não, do que a empresa se tornaria, de onde você chegaria. Lá naquele momento você estava falando, estou capinando o mato aqui, será que isso vai dar alguma coisa? Ou já tinha uma visão assim que ia além? Não, isso aqui tem um futuro, o futuro é esse mesmo, a linha é essa ou não? Não, a gente não tinha ideia, sabe por quê? Primeiro que era tudo muito novo. Tá. Né? A gente sabia que fora do país as coisas já estavam acontecendo de uma maneira mais rápida, mas a gente não tinha a mínima ideia do que iria acontecer. Né? Assim como o Orkut nasceu e aí depois morreu, tá. A gente não sabia se Facebook, Instagram, né, se esses canais que estavam surgindo
se eles iriam perpetuar por tanto tempo como aconteceu depois. Sim. Então, a gente não tinha a mínima ideia. O que aconteceu na minha história é que eu trabalhava com outro negócio, eu tinha, junto da minha família, uma empresa no segmento de sorvete, a gente distribuía sorvete, e eu estava estudando, estava na faculdade, estava no 4º ano de faculdade, e eu estava no escritório de contabilidade, e escutei um cara falando que precisava de uma agência. E Olha falei, aí. opa, esse cara precisa de uma agência, eu estou Você estudando. nunca tinha ouvido falar em marketing digital? Você já estava estudando sobre Já isso? A tava. faculdade era do quê? A minha faculdade era de publicidade e propaganda. Não, na verdade, não existia, né, cursos de graduação em marketing digital. Quem começou lá atrás é autodidata. Foi indo foi por erro. estudando o que acontecia lá fora e estudando depois aqui no Brasil, até que depois chegaram, né, alguns cursos de pós-graduação e de graduação. Porque aqui no Brasil as coisas são muito difíceis, né? Para uma universidade mudar... Demora um pouco, às vezes, né, para acontecer. Né? É muito burocrático, né? Para a universidade mudar a grade curricular do curso no MEC é um trabalho que não acontece da noite para o dia. Demora Então, um as tempo. faculdades não tinham a mínima ideia de digital naquela época. Então, eu estudava publicidade e propaganda. E quando eu escutei um cara que era um usineiro da região falando que precisava contratar uma agência para refazer uma construtora que ele tinha, eu falei, opa, tá aí uma oportunidade de negócio. Eu falei com o meu contador, falei, cara, escutei ele falando isso, fala para ele que você tem uma agência para indicar. Olha Ele, aí, mas cara. que agência? Eu falei, a minha. Eu falei, mas você não tem agência. Eu falei, eu tenho, Agora eu tem. pedi agora para você. Agora- Já tô gerando. A partir de agora Falei, vai ter. Eu falei, eu tenho. Abre aí que agora. legal. Tá no Foi- contador, né? Foi exatamente isso. Falei, eu tenho, tô aqui no escritório de contabilidade, pode abrir a empresa, né? Que legal, cara. E naquela época eu tava de férias da faculdade, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer isso sozinho, né? Agora eu arrumei uma confusão, eu tenho uma apresentação para fazer e não tenho nem empresa, né? Olha aí. E aí eu liguei para um colega, Felipe Mendes, que estudava comigo, era meu amigo, liguei para ele e falei, cara, tô te ligando para te fazer uma proposta, seja meu sócio. Olha aí. E naquele momento o Felipe topou, eu falei, então vamos abrir a agência, e nasceu naquela época a Rebellion, que foi uma das primeiras agências de marketing digital do interior do estado de São Paulo. E, como eu te disse, a gente não tinha a mínima noção do que a gente ia fazer, do que ia acontecer no futuro, porque o digital muda muito, né? Passado aí 17 anos dessa história, né? Muita coisa mudou, muita coisa mudou. sim. Os canais permanecem, se perpetuaram, né? No Facebook não morreu, o Instagram não morreu, porém novas funcionalidades surgem todo dia, novas formas de comunicar, de investir, de interagir com o seu público aconteceram. E se você não estuda isso diariamente, rapidamente você se torna um profissional defasado. Tá, já vai É ficando muito obsoleto, rápido, né? Não é como... É tipo a tecnologia, né? Que a gente tem não na é mão como hoje, né? tipo, maquiadora, né? Vai mudando, mas a mudança é lenta. Muda o estilo, mudam os produtos, a gente vai se adaptando. Mas no digital é uma semana, já está diferente. Às vezes passou alguns meses, você nem se adaptou ainda à nova ferramenta, já saiu, já entrou outra no lugar. É mais ou menos assim. Exatamente. A gente hoje, né, a internet nos trouxe a velocidade da informação, né? Tá. Então, nós estamos em Ribeirão Preto, aconteceu alguma coisa no Japão, você fica sabendo no mesmo segundo, né? E não é só para notícia, mas também para conhecimento. Então, Claro. você me perguntou se eu fiz uma faculdade de marketing digital, né? Eu não fiz, eu aprendi pesquisando, estudando, fazendo, errando, aprendendo com os erros. Hoje a gente tem vários cursos, inclusive já dei aula em curso de pós-graduação de marketing digital, e-commerce. Porém, na internet tem muito conteúdo. Então, quando eu escuto uma pessoa dizer que ela não consegue aprender porque ela não tem dinheiro para fazer um curso, para entrar numa escola, eu falo, você é preguiçosa. Você é preguiçoso. Hoje em dia tem muita informação. Porque se você pesquisar na internet como colocar um pixel do Facebook no seu site para monitorar as pessoas que visitam o teu site, você vê o comportamento delas dentro do teu site, para você depois tomar decisões em cima desse comportamento, tem vídeo de 5 minutos no YouTube que ensina a fazer isso. Olha aí. Então, é um assunto que é um pouquinho mais técnico, mas qualquer pessoa com 5, 10 minutos consegue aprender.
Então, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? Sim, então depende sim. muito de como a gente usa essas ferramentas. E a gente precisa se atualizar todo dia, porque o Google muda o seu algoritmo. Sempre que a gente está aprendendo mais sobre ele, ele vai lá e embaralha as cartas. Começa tudo de novo. O Aí Facebook, você fala, agora eu tô entendendo o jogo. Mas aí ele vai lá e embaralha as cartas de novo. Por quê? Porque ele quer que você invista dinheiro. Então, quando você está aprendendo a deixar um site bem posicionado no Google, de maneira orgânica, ele vai lá e embaralha todas as cartas de novo para que você invista mais dinheiro, né, até você aprender de novo, né, para que você não perca o tráfego do teu site. Na verdade, são realmente empresas, né? São plataformas, né? Então, a gente percebe assim que no início foi meio que uma isca, né? As redes sociais era para entretenimento, mas justamente para ir conseguindo os seus inscritos, né? Para que as pessoas pudessem, então, começar a fazer uso dela. Mas depois o jogo vira, né? Porque agora eu tenho realmente muitos usuários, então agora eu posso trabalhar isso economicamente. É o marketing, né, Vinícius? Né? Então, a gente sabe que aonde tem público, gera receita, né? Eu tenho visibilidade, então aí as marcas se interessam, né? Para você lá atrás, você falou dessa consolidação, né, de algumas redes sociais, mas lá atrás o pessoal... Você ia oferecer o teu trabalho, por exemplo, enxergava mais ou menos assim? Ah, não, isso é entretenimento, não dava muito crédito, ou não? Tinha aqueles empresários, pô, isso aí é legal, isso aí vai, ou teve muita resistência? Não, teve bastante resistência. No início, primeiro, ele não usava como pessoa física, né? Ele não tinha, naquela época, quase ninguém no Brasil usava. Depois as coisas foram acelerando e aí o uso era um uso muito para entretenimento, né? Eu tenho meu perfil aqui, converso com uma pessoa que eu conheço lá de fora, tal, né? Aquela história, né? Aproximou quem tá longe, encontrar amigos, né? Antigos. Quem tá perto, né? Essa história das redes sociais. Mas para negócio demorou para que os empresários entendessem que aquilo era canal de comunicação do produto dele, do serviço dele com o público dele. Se a sua marca tivesse ali, né? Se a marca tivesse lá, poderia trazer um retorno, né? Com certeza, mas a gente tem um perfil de não chorar o leite derramado. Né? Enquanto tem gente chorando, a gente vende lenço. Então, naquela época... Ele é empreendedor mesmo. Naquela época eu ia vender, o cara não entendia, não comprava. Eu falei, poxa, ou eu desisto, ou eu preciso fazer com que esse cara entenda o que eu tô vendendo. Porque o negócio é bom para ele. Ele precisa, mas não sabe que precisa. Mas ele não sabe que precisa. Eu não tô vendendo, não tô enganando ele. Você não tá vendendo uma ilusão, né? Exatamente. Então nós criamos um evento que se chamava Social Web Day. Ele acontecia mensalmente em Ribeirão Preto. E nós trazíamos profissionais da área para falar com empresários aqui em Ribeirão. Então a gente fazia um trabalho, assim, um esforço danado para divulgar o evento, convidar os empresários, os executivos das grandes empresas a participarem desse evento para criar uma comunidade ali sobre aquele assunto. Então o evento era gratuito, ninguém pagava nada para participar. E o único objetivo era fomentar e desenvolver o nosso mercado. Então, através desse evento, as coisas começaram a acontecer no nosso negócio. Eu lembro até hoje que na primeira edição desse evento, uma diretora de marketing de uma grande marca, indústria de bolachas, balas aqui de Ribeirão Preto, levantou a mão, olhou para o palestrante e falou assim, muito legal, tudo isso que você mostrou, né? Mas a minha empresa não tem condições de contratar a sua agência, que é uma agência internacional e tal. Quem vai fazer isso para mim aqui em Ribeirão Preto? E eu lembro que o Daniel, que foi o palestrante, ele falou, olha, tem 2 garotos aqui, que é o Vinícius e o Felipe, da Rebellion. Esses caras manjam tudo disso. Olha aí, que então legal, tem na tua cidade, mas só conversar com eles. Ele já estava te recomendando. Exatamente. Ali, né, cara? E eu lembro que finalizou as palestras, ela me procurou, veio, me entregou o cartão dela, falou, me liga pra gente marcar uma reunião. Que bacana. Então a cada edição isso ia acontecendo, né? As pessoas iam tomando consciência daquilo que a gente oferecia. E aí as portas foram se abrindo e essa história é o famoso se prolongou. network que a gente fala hoje, né? Você já estava ali já fomentando, né, esse contato entre
os empresários e fazendo com que eles pudessem ter um outro entendimento, né, da força que estava por vir, né? Porque ainda estava meio assim obscuro, né? Ou tipo assim, inatingível, como ela falou, é um cara lá internacional e de repente, não, ainda não é para mim. E já era, né? Já era, a gente já tinha acesso, né, às ferramentas. E, de novo, se você começa cedo, você surfa melhor aquela onda, né? Porque tem menos concorrência. Então, se a gente for falar, por exemplo, de Mercado Livre, né, que é um site que todo mundo conhece. Se você falar com os vendedores, né, de Mercado Livre, essas pessoas, empresas que vendem no Mercado Livre, se você perguntar para eles qual foi a melhor fase de venda deles no Mercado Livre, se é agora, em 2025, se foi lá nos anos 2000... Todos eles, principalmente aqueles que começaram lá atrás, vão te responder que foi naquela época. Olha aí. Só tinha eles. Porque só tinha eles vendendo. Tinha muito menos concorrentes. Hoje tem muito mais vendedores. Não que o Mercado Livre hoje não seja um canal bom para você vender. É um canal ótimo para você vender. Mas hoje, com mais concorrentes, você precisa ser mais competente nas suas ações, você precisa ser mais competitivo nos seus preços. Naquela época você poderia... ter um preço mais caro, não tem nenhum outro concorrente vendendo mais barato, vou vender o meu. Entendi. Então, naquele momento as pessoas não entendiam, né, que as redes sociais poderiam ajudar a empresa delas. E o evento foi... eu brinco que muitos profissionais hoje em dia, né, que são renomados, presidentes de associações e tal... foram crias daquele evento que a gente criou lá em 2009. Então, quanto tempo durou esse evento? Foram alguns anos? Como que foi? O Social Web Day a gente fez ele até 2015, mensalmente, de 2009 a 2015. Tempo. E aí depois, em 2015, nós decidimos transformar ele em Digital Business Day. Por quê? Porque ele era um evento muito reconhecido como social, né, de redes sociais. Sim. E as redes sociais passaram a não ser as únicas ferramentas, né, para você vender na internet. Então, fazia mais sentido que o evento fosse mais abrangente, que ele abordasse o digital como um todo. Então, ele mudou de nome e ele foi como Digital Business Day até 2019, antes da pandemia. Olha aí. Aí já não mais mensalmente, mas ele se tornou um evento... itinerante. A maior parte das edições aconteciam em Ribeirão, mas ele circulou por São Paulo, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Franca, por várias cidades do interior do estado de São Paulo. Esses grandes centros também pediam esse conteúdo. Da mesma maneira que aqui em Ribeirão não tinha, era carente, nessas outras cidades também não. E a gente identificou essa oportunidade, falou, por que não levar o evento para outras cidades? E criar também uma comunidade de empresários, marqueteiros, né, executivos de áreas comerciais que têm interesse pelo assunto para discutir e debater, né, os temas relacionados ao digital. Então, a gente circulou por todas essas cidades e só paramos de fazer o evento porque veio a pandemia. Olha aí. E aí, naquele momento, né, tudo fechou, as portas das empresas baixaram, né, a gente não podia fazer nada. As empresas não sabiam o que fazer, né? O presencial ficou totalmente o presencial inviável, ficou limitado, né, para da porta de casa para dentro, né? E aí a gente parou de fazer o Digital Business Day. Nós decidimos, inclusive, não fazer a versão dele online. Porque tinha muito evento online e a concorrência era muito grande nesses eventos online. Então a gente decidiu... vamos esperar a pandemia. Concorria com o Gustavo Lima, bêbado lá na live, né? Concorria com o Bruno Era muita coisa acontecendo online e a gente via evento de negócio, 4 pessoas participando, 5 pessoas participando, 10 pessoas participando. Eu falei, poxa, não é que eu não valorizo 4, 10 pessoas participando, mas é que para fazer um evento... convidar um palestrante, Você tem um investimento que precisa ser feito, é uma logística que precisa ser organizada, que pra gente, naquele momento, não fazia sentido. Falou, bom, vamos... É que a gente também não imaginou que fosse demorar tanto tempo, né, a pandemia para passar. A gente achou que fosse acabar rápido, mas ela durou aí mais de 2 anos. Sim. No primeiro momento, até a pandemia, né, o pessoal estava assim, buscando mais entreter, né, do que informar, né? Porque o pessoal estava dentro de casa, todo mundo entediado, né? Então as lives de entretenimento bombavam muito, mas as de conteúdo, o pessoal ainda estava assim, né?
né? Esperando ver o que ia acontecer, né? Mas olha que interessante, né? A gente deixou de fazer o evento, mas o digital passou a ser, para essas pessoas, ainda mais importante. Tá. Só tinha isso. Exato. Vamos imaginar aqui restaurantes. O cara não tinha mais a porta aberta. Como é que ele vai vender, né, a churrascaria dele, o restaurante dele? Então, ou ele tem um bom delivery e aí ele dependia muito do digital para comunicar Pra esse saber delivery. que ele tá lá, né? Ou o cara morreu, fechou a porta de vez. Então, o que aconteceu na pandemia? Aquelas empresas que olharam com mais atenção na pré-pandemia, né? A gente nem sabia que existia, mas aquelas empresas que começaram as suas ações digitais, né? A criar os seus perfis, ali. a deixar com que aqueles perfis fossem engajados, né? Ter uma comunicação com os clientes e principalmente aqueles que implementaram estratégia de venda online, seja um delivery de um restaurante ou uma loja de roupa que passou a vender online, né, num e-commerce. Quando veio a pandemia, essas operações que já estavam mais maduras, elas cresceram muito rapidamente. Tá. Porque o cara não precisou partir do mais zero, estruturada, né? exatamente. Isso. Agora, muita empresa, eu me lembro que no início, ali já em abril de 2020, maio de 2020, né, logo no início do lockdown ali, muitas empresas nos procuraram assim com desespero extremo, né? Então, não vou citar nome, mas uma rede de loja de bijuteria, bolsas, né? De shopping, uma rede com mais de 20 lojas no estado de São Paulo. Eles nunca venderam online. Olha aí. Então, naquele momento, quando nos procuraram, foi uma procura assim, olha, alguém me indicou você e assim, eu preciso que você me ajude. Me salva. Porque senão eu vou ter que demitir os meus funcionários, eu vou ter que fechar a loja, a gente não consegue se manter se a pandemia se prolongar. Tá. E aí começou um trabalho do zero, de divulgação, venda pelo WhatsApp, até implementar a loja, né? Construir as vitrines de produto, fotografar produto porque não tinha foto. Olha aí. Então foi um trabalho que naquele momento foi muito custoso para as empresas, porque não tinha. Então se ele tivesse olhado para isso lá atrás, se tivesse ido no Business Day, né? se tivesse ido no Digital Business Day, no Social Web Day, se tivesse dado crédito, né? É que a gente, assim, tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, né, para algumas pessoas se torna algo difícil de fazer. Então, eu tenho uma rede de 20 lojas que fatura muito bem, para que eu vou vender pela internet, né? Os shoppings já me trazem aqui o volume de pessoas que eu preciso. O resultado e tudo, né? Mas um dia o shopping fechou. E ficou muito tempo fechado. Então, essas empresas que não tinham um departamento de venda online sofreram. Graças a Deus, assim, várias dessas empresas conseguiram, né, se manter e hoje, passada a pandemia, hoje elas possuem uma estrutura de venda física, né, nos shoppings muito relevante, porque não vai deixar de existir o shopping. Tá. Mas possuem também um canal de venda online que trouxe capilaridade para o negócio dela. Porque ela vendia só na cidade onde ela tinha loja. Agora ela vende para o Brasil inteiro. Dependia da pessoa passar aberta na frente da loja, né? Hoje não. Hoje você consegue alavancar, né? É escalável na internet. Isso que a pandemia, né, deu essa abertura, né? Também trouxe esse novo, vamos dizer assim, um novo paradigma, né, para o comércio, porque é uma outra vitrine, é uma outra forma de fazer comércio, né? Mas que alguns e-commerce já tinham enxergado lá atrás, né? Interessante isso, né? O engraçado desse caso que eu contei para vocês é que ela continua com as 21 lojas em shopping, né? Uma ou outra fechou, depois reabriram, né? Continua. E a venda online deles, se você somar a venda, o faturamento das 21 lojas, não dá o faturamento da loja online. Olha aí, cara. A pandemia foi bom para ela, então. Exatamente. Então, a pandemia abriu um leque, né? Abriu. Sentido, né? Fez muitas empresas, por falta de preparo, né, acabaram fechando, infelizmente. Sim. Mas para aquelas que ainda tinham um mínimo de organização financeira, né, conseguiram investir e se manter, a pandemia tirou da zona de conforto. Sim. E trouxe uma situação que hoje, uma receita esse caso, nova, né? Exatamente, com esse caso ela dobrou de tamanho sem abrir uma loja.
Né? Na verdade, abriu uma loja online. Essa aqui é também, né, uma das forças do e-commerce. Eu esses dias estava conversando com uma pessoa, você falou do Mercado Livre, né, que hoje é um dos maiores e-commerces que nós temos, né, e tem outros que estão aí também, alguns, né, chineses e tal. E aí eu estava conversando com essa pessoa dizendo, olha, é interessante como que algumas grandes redes de lojas não enxergaram isso e algumas até fecharam, e redes grandes de lojas perderam para, tipo assim, um Mercado Livre, que hoje é uma força gigantesca, né? Mas porque não acreditaram que o e-commerce poderia trazer um resultado para eles, né? E que poderia mudar essa questão, né? A minha esposa, por exemplo, estava falando comigo. Eu amo a internet porque eu não preciso mais ficar indo em loja, parar no estacionamento, correr risco, né, de ser assaltado. Olha aí, não é? Então, andar no sol quente, né? Hoje tem assim a facilidade, né? Melhorou muito a logística. Você tem a facilidade da devolução, não gostei, devolvo e tal. Então, assim, houve realmente uma mudança muito grande, mas que algumas empresas não enxergaram isso e hoje estão realmente sofrendo as consequências, né, Vinícius? E são várias, viu? Várias. Eu conheço várias marcas, assim, muito conhecidas e marcas que já eram do varejo, né? Que já tinham costume de vender, né, no B2C, que tiveram dificuldade de colocar, né, alguém ou implementar, né, a venda online dentro do seu processo. Sim. E que sofrem até hoje. E não só por conta do Mercado Livre, né? Você falou dos e-commerces chineses. O Mercado Livre é o e-commerce que mais fatura hoje no Brasil, tanto que o relatório EBIT é um relatório anual de faturamento, divisão desse faturamento por categorias e tal. O relatório ele exclui o Mercado Livre. Porque se o Mercado Livre vier no relatório, ele vai mostrar um cenário que não é real. Tá. Né, porque foge demais. Do comum. Porque foge do... Exatamente. Então, o relatório exclui o faturamento do Mercado Livre. Senão ele puxa que a gente tenha uma visão, que não é real. Exato. Para a gente ter uma visão de quanto vem de segmento de moda, de eletrodomésticos, de eletrônico, de alimentos, fora Mercado Livre. Mas a gente tem varejistas brasileiros que cresceram bastante, né? Então... não sei se eu posso citar marcas aqui, mas, por exemplo, o Magazine Luiza é uma rede que começou lá atrás como loja física. Hoje, para você encontrar a loja do Magazine Luiza, você tem dificuldade. Por um outro lado, o Magazine Luiza foi pioneiro nessa história aqui no Brasil, porque não sei se vocês já visitaram algumas cidades pequenas que tinham aquela Magazine Luiza virtual, que era uma loja menor... onde o vendedor não tinha poucos produtos na loja. Ele só mostrava na imagem, né? Você sentava na mesa do vendedor e ele te mostrava um catálogo virtual no computador dele, você escolhia e entregava na sua casa. Né? Olha aí. Lá em Cravinhos eu tinha uma loja dessa. Isso, então... porque a cidade às vezes não comportava, pequena, né? Uma loja menor. Então o Magazine Luiza foi, vou usar a sua palavra, foi precursor nessa história. Tá vendo? A precursora, quer dizer, mas... Então o Magazine Luiza foi precursor na venda online. E depois, óbvio, com toda, né, a facilidade da tecnologia, hoje é um dos maiores varejistas online do país. Mas hoje a competição ficou grande, né? Porque num mundo cada vez mais globalizado, e a China é um polo de tecnologia gigantesco, principalmente hoje na área de e-commerce, vários e-commerces chineses estão expandindo as suas fronteiras além da China. Sim. Então hoje você tem Shein vendendo aqui, você tem Shopee vendendo aqui, você tem Alibaba vendendo aqui, que são grandes e-commerces, são grandes operações mundiais. Então, para o e-commerce brasileiro, há uma necessidade de se diferenciar, de tá cada vez mais adquirindo conhecimento, entendendo como a tecnologia pode ajudar o negócio dele, como inteligência artificial, né? Hoje todo mundo fala muito de inteligência artificial, como a inteligência artificial pode ajudar no negócio dele. O pessoal já está agregando essa inteligência artificial nos e-commerce já.
Com certeza. Com Hoje, certeza. boa parte do atendimento online num chat de e-commerce é operado por inteligência artificial. Olha aí. Inteligência Legal. artificial treinada para atender como se fosse um atendimento humano. Então, Hoje em dia, às vezes você está falando... Clínicas, né? Você entra em contato e parece que você está falando com uma pessoa e não é bem... É uma inteligência pessoa, mas é artificial. Mas é artificial. É chocante entendeu? isso, né? Mas, Como pode? Uma coisa que o Vinícius está falando aqui, a gente está falando um pouquinho do Mercado Livre, né? Mercado Livre patrocina a gente, tá? Mas assim, ele está falando do Mercado Livre, o que é interessante é que, acho que não é do seu tempo, mas é do meu. O Mercado Livre era leilão, né, cara? Era verdade, o Mercado eu lembro. Livre, Era criancinha. Mas... Você tem quase a minha idade ali, entendi. O Mercado Livre surgiu assim e as pessoas negociavam os usados, né? Exato. Ainda tem ainda usado, né? Mas o forte mas lá hoje muito pouco, né? Mas não representa quase nada. Será que representa? Ainda tem, assim. Ainda eu tem. quero vender uma câmera, Eu posso colocar lá. criar um perfil lá, subir, vender pelo Mercado Livre, usar o meio de pagamento dele, mas óbvio que quando os grandes varejistas entenderam, né? Não só os varejistas, mas pessoas que possuem produtos, ou mesmo pessoas que não possuem produto, né? Porque eu posso ser um vendedor no Mercado Livre, mas trabalhando com o seu produto. Você é fabricante de calçado. Isso aí é interessante. A gente chama isso de dropshipping. Então, Tá. você é fabricante de calçado. Eu, Vinícius, quero vender. Falou, eu quero trabalhar com o teu estoque. Posso? Pode. Então, eu tiro foto, tudo, crio o meu perfil no Mercado Livre, tô ali vendendo. O pedido chegou, compro de você e repasso para o cliente. Tem a ideia do dropshipping, né? Essas terminologias, e o marketplace. Qual a diferença ali do drop para o marketplace dentro do Mercado Livre, por exemplo? O Mercado Livre é um marketplace. É um marketplace. O Mercado Livre é um marketplace. O que é um marketplace? É um canal de venda que tem vários vendedores. Um shopping online. É um shopping, exatamente. Então, dentro do Mercado Livre... Ele não Livre, produz nada, ele só articula... Exatamente. Olha dentro aí. do Mercado Livre tem a loja do Vinícius, que é uma loja pequena, e tem a loja do Magazine Luiza, que é uma loja grande. Tá. Então, ele é um marketplace, assim como o Shopee, assim como a Casas Bahia, assim como a Shein. Hoje o Magazine Luiza também é um marketplace, porque às vezes tá Magazine lá, né? Luiza Você tá comprando um produto, vai Isso. ser Você não tá entregue, comprando deles, vai né? ser entregue, só tá Isso. usando a marca, porque a marca dá autoridade, né? Dá crédito. Exato. E aí o cara tá lá dentro, então. Exatamente. Eu tenho uma loja pequena aqui, eu produzo caneca. Eu quero vender no Magazine Luiza. Tá. Você consegue vender no Magazine Luiza. Quem entrega é você. Quem faz toda a expedição é Toda você. a logística mas quem daquela vende pessoa. é através do Mercado Livre. Agora, o Mercado Livre, o Magazine Luiza, Casas Bahia. Sim. Mas tem uma coisa interessante também, que, né, para quem é usuário de Mercado Livre vai saber do que eu estou falando, que é o full. Tá. Que aí eu sou fabricante de caneca e eu quero deixar as minhas canecas no estoque do Mercado Livre. Porque se já tiver lá no estoque do Mercado Livre, você entrega mais rápida. Olha, eu nunca entendi Então- isso daí. Por que é full? Full chega mais rápido, mas eu não entendia por que chegava mais rápido. O full, se você comprar um produto, aqui em Ribeirão Preto, eu tô comprando essa caneca até as 16, 17 horas. Eu te entrega amanhã, 10 horas da manhã. Porque isso já tá alocado Já aqui, tá no estoque. já tá no estoque. Já tá no estoque. Então não vai sair de um lugar para ir para o outro, para depois ir para o outro. Tá. Já tá lá, é direto pro consumidor. É porque esse é um dos grandes desafios, né, Vinícius, de um e-commerce, a entrega rápida, né? Porque às vezes o Logística, consumidor né? precisa daquele produto para ontem, vamos dizer. Se ele vai na loja, paga mais caro, mas levou na hora, né? E às vezes o e-commerce tem ainda esse lado, aí eles fazem dessa forma, então. Não só dessa forma, em grandes centros como a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, existe até a entrega em 3, 4 horas. No mesmo dia. Já tem No né? mesmo essa dia, entrega já, exatamente. cara. Você comprar lá, você tá já no lugar onde o produto tá, então a entrega acontece em até 3, 4 horas. Tem grandes redes de farmácia que já fazem esse tipo de venda online e a entrega em 3, 4 horas. Você vê? Então, aí o cara do comércio local fala, agora acabou Agora- comigo. agora- Então, é para acabar. Pelo comigo. contrário, o cara do comércio local pode usar esses canais. É. Ele pode vender através Pode da ser força mais de uma mídia e de opção, né? marketing que esse cara tem. Então ele não pode olhar pro grande varejista como inimigo dele. Mas ele tem que olhar pro grande varejista como amigo dele. Falar, bom, vamos lá. Se eu não consigo competir,
Então eu tenho que me associar. É tipo aqui, eu não consigo vencer o inimigo, vou me associar a ele. É, Me não pode associar a ele. junte-se a ele. Eu quebro, ou eu divido, ou eu pago 10% de comissão para ele e Entendi. uso o potencial de mercado que ele tem. Você ter 100% porque de custa, nada né? ou ter 80% de algo. De alguma coisa. É porque, assim, essas grandes empresas, elas também têm um custo altíssimo para realmente chegar onde chegaram, né? O investimento pesado em marketing, em propaganda. Em que estrutura. Estrutura, que aquele pequeno, às vezes, não tem, e para ele ter, ele teria que investir muito dinheiro. Exatamente. Então já usa a estrutura pronta, né? Exatamente. Vamos falar de um mercado que cresce bastante, de uma cidade que vem se consolidando como a capital do e-commerce, Franca, que está aqui do lado de Ribeirão Preto. Né? A gente tem grandes e-commerces em Franca que se estruturaram e fizeram um baita do investimento. Por isso, hoje são reconhecidos até como a capital do e-commerce no Brasil. Olha, Agora, eles tomaram essa decisão. Tá. Né? As indústrias calçadistas, as indústrias de ferramentas ali, eles tomaram essa decisão. Eles se uniram para isso. Virou oportunidade ali aparecendo, falaram, vamos agarrar ali. Porque quanto custa hoje você construir um galpão de, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil metros quadrados, com tecnologia, com esteira, o pedido cai aqui, já vem aqui, já embala aqui, já entrega ali. Olha. Deve ser genial esses centros de distribuição, São né? gigantescos e todos automatizados. Então, o investimento para você ter uma logística nesse nível é investimento milionário. Então, se você não tem como fazer isso, né, eu brinco que às vezes eu tenho conhecimento, mas me falta dinheiro. Ou eu tenho dinheiro, mas me falta conhecimento. Então, se associa a quem tem ou conhecimento ou dinheiro. O que está faltando, tem que associar. O caso desses marketplaces é bem isso. Se eu olhar para ele como meu inimigo, aí eu vou quebrar, porque eu não vou conseguir competir com ele. Mas e se eu vender lá? Mas às vezes, Vinícius, você não acha que às vezes esse pequeno comerciante ele não tem o caminho, talvez, né? Às vezes falta ele fica muita ali, informação. Falta né? muita informação. Mas assim, quando eu falo falta muita informação, não é... A informação, ela tá aí. O problema é que a informação muitas vezes precisa chegar mastigada, né, para determinadas pessoas. Entendi. Acabei de falar que se você pesquisar na internet lá como vender pelo Mercado Livre, como vender pela Shopee, como vender pelo Magalu, você vai encontrar vários vídeos com dicas práticas, receitinha de bolo. Gratuito ali, Coloca né? tanto de farinha, coloca tanto de chocolate, coloca tanto de fermento, bota para assar por 40 minutos. Então, não existe hoje grande dificuldade para você cadastrar uma loja nesses marketplaces. O que falta é a pessoa também se mexer, né? Ela colocar como como a Vi prioridade, falou, né? Às vezes o cara não quer abrir mão de 10% ou de 20% até, né? Prefere ter 100% de nada. De nada. E aí ele vai sendo engolido, né? Porque não tem como você lutar contra essa correnteza, né? Eu conheço um varejista de São José do Rio Preto que ele fechou. Olha aí. Ele não quis. Ele fechou porque ele achava um absurdo pagar os 15% de comissão no Mercado Livre. Olha aí. Só que... É mais ou menos até o paradigma do cartão de crédito lá atrás, né? Que começou a entrar o cartão e ele começou a criar força, né? E aí o comerciante, não, se eu passar o cartão, eu tenho que pagar uma comissão para a operadora do cartão. E ele ia ficando para trás, né, Vinícius? Aí depois, na hora que ele viu que todo mundo tinha cartão, quero pagar com cartão. Aí a coisa mudou, inverteu-se, né? Quem hoje anda com dinheiro na bolsa, na carteira? Dinheiro, né? Hoje, às vezes, a gente não anda nem com o cartão, né? Porque o cartão ele pode estar no teu celular, ou então, você não paga mais com cartão, você paga com o Pix, pelo app do teu banco. Então, essas tecnologias vieram e elas não vieram para algo temporário. Elas vieram para ficar. Né? Então... Ou a gente se adapta e utiliza de maneira inteligente, ou... Mas é aquela ideia lá atrás, né, que você estava falando do comerciante que não acreditou quando você começou a apresentar o marketing digital. E hoje ainda talvez continua sendo assim para alguns que, de repente, por falta da informação ou pela cultura dele, da cidade dele, às vezes ele fala, não, cara, isso não é para mim, eu não quero. Ele continua teimando ali, né? Até que ele vai vendo que, infelizmente... Se ele não abrir a cabeça para isso,
o fim dele vai ser trágico, né? Esse mato não é tão alto quanto foi lá no início, né? Hoje ele já tá mais baixinho, a graminha já tá baixa. Porém, ainda tem gente que olha torto, né, para esse tipo de coisa. E, assim, você tá bastante tempo no mercado, você adquire experiência, consegue fazer a leitura das coisas. Sim, né? sim. Eu falo muito sobre zona de conforto porque, para mim, essa decisão de fazer ou não fazer, ela está muito relacionada a isso, né? Hoje eu tenho a minha empresa aqui, a gente sempre rodou assim, a gente tá... Então o cara, ele não quer... Porque toda mudança gera problemas, desafios. Então, para aqueles que não querem sair da sua zona de conforto, cuidado, né? Porque a zona de conforto, ela é perigosa. Sim, né? sim, Ela é perigosa. Sim. Então, agora... Informação tem, fornecedores tem. Poxa, lá em 2008 você foi uma das primeiras agências de marketing digital do interior do estado. Então faltava profissionais para fazer isso. Hoje você encontra na esquina. Olha aí. Se você fazer igual a gente pedia ônibus antigamente, você abanar a mão aqui, parece um cara querendo te vender gestão de tráfego. Então não tem grandes dificuldades em relação a isso. Mão de obra qualificada tem. É óbvio que como em todo segmento, tem muito picareta, né? Tem que tomar cuidado, principalmente com essas pessoas que te prometem resultados rápidos, milionários da noite para o dia, porque isso não acontece. Se acontecesse, ele mesmo já estava milionário. Ele não estava ali com o moinho dele na sombra. Fácil de entender isso, né? Assim, qual é o case de sucesso? É você mesmo, né? Então, e hoje desconfia, né, Vinícius? E hoje tem muito guru. Então, se o cara já aparecer para você com aquela cara de guru, já desconfia, porque a chance de dar errado é muito grande. Né? Não é assim, não é tão Vinícius, simples. E hoje, assim, como que a tua empresa atua? Por exemplo, eu precisar de uma orientação, uma consultoria, uma mentoria, qual é o trabalho? De repente tem uma empresa, o cara fala, eu tenho que ir para o digital. É só empresa grande também? É só empresa pequena? Como funciona? Como que funciona? Não, a nossa empresa atende desde empresas que estão começando, empresas pequenas, a empresas grandes. Eu nunca falo não para uma reunião. E eu explico isso. A minha empresa não é grande, nós somos uma empresa pequena. Né? A gente cresceu, se consolidou, mas somos uma empresa pequena. E toda empresa que hoje é grande, um dia foi pequena. Então, eu sempre estou à disposição para entender os projetos, a conversar. E aí é óbvio, né? Não existe milagre também. Né? Tem coisas que requerem investimento, independente do tamanho da empresa. Mas a gente atende desde consultoria, né? Onde a gente participa orientando e implementando um processo que vai ser executado lá dentro da empresa, como a gente coloca a mão na massa do lado de cá também. Tem as duas formas aí de atender aqueles que necessitam desse tipo de trabalho. Exatamente. A gente tanto planeja para que a empresa execute, como também planeja e a gente executa para ele do lado de cá. Então, eu atendo clientes que não possuem, por exemplo, departamento de marketing. E que a gente cuida por aqui. A gente lida lá com os sócios da empresa. Então, a gente tem lá um encontro mensal a cada 2 meses para definir as estratégias. E minha equipe e às vezes para ele até aqui. Mais em conta isso também, né, Vinícius? Em alguns casos, né, ele ter uma empresa especializada do que às vezes ele ter que gerar essa equipe, gerenciar essa equipe também dentro do negócio. Eu gosto de ditados populares. Tem um que cada macaco no seu galho. Né? Então, eu não sei fazer caneca. Então não adianta eu querer me meter a fazer caneca. Eu vou fazer uma caneca ruim. Então, se você é indústria de calçado, se especializa em ser uma boa indústria de calçado. Deixa o cara que é especialista em marketing, em vendas, fazer a parte dele. Sim, né? Então, sim. É porque, na verdade, também ninguém é bom em tudo, né? Você precisa realmente ter esse entendimento, essa visão. E na tua visão, qual é o futuro do marketing digital ou do e-commerce? Você vê que tem alguma tendência nova, alguma coisa que está surgindo para dar um toque aí, de repente, o cara está meio acomodado, achando que já está bom demais, não precisa evoluir, você fala, cara, tem coisa nova chegando aí. Eu ia brincar que o futuro a Deus pertence nesse assunto, porque... A gente nunca sabe o que vem depois. Ainda mais esse mercado aí, né? Porque surgem coisas novas todo dia, mas se eu
puder falar uma tendência que ela está crescendo muito rápido, né, é a inteligência artificial. Tá. Então, o uso da inteligência artificial dentro de processos comerciais, não só de atendimento, mas dentro de processo comercial, do processo produtivo, é algo que está crescendo numa velocidade muito grande. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou imaginar que eu estou fazendo uma reunião online com a sua empresa. E aí, eu apresentei a minha empresa para você, você falou da tua empresa, e aí eu começo a tentar vender alguma coisa para você. Então, eu estou ali apresentando, tentando te vender, você começa a colocar objeções. A gente está numa reunião online. Você está no teu escritório, eu estou no meu escritório. Aí, você colocou objeções, beleza. Aí eu falei, e tem algum desafio que você precisa superar? Você me conta os desafios. Fechamos a reunião. Essa reunião ela foi gravada com uma ferramenta de inteligência artificial. A inteligência artificial já me gera um documento dizendo, esse aqui é o resumo da tua reunião. Tá. Ele colocou para você essas objeções, esses desafios, e está aqui um plano de ação para você vencer essas objeções. Então essa é só uma para vocês, um exemplo, fração, um assustador, exemplo, né? de como você pode usar a inteligência artificial. Por quê? Eu tenho uma capacidade de pensamento e de te ouvir e anotar e de fazer as coisas ao mesmo tempo enquanto eu estou numa reunião com você, que é limitada. Né? Sim. O computador, a inteligência artificial, processa tudo isso numa velocidade muito maior do que eu. Né? E ele entrega. E pode ser que passou, eu esqueci de anotar alguma coisa. Então imagine que você tem uma equipe de 10 vendedores. Essa é uma ferramenta que pode ajudar a tua equipe de venda a melhorar a performance comercial, porque vai trazer insights, inteligência ali no processo de venda. Que Às vezes, como trabalhar com as objeções, que às vezes o cara na hora fica meio inseguro ali, a inteligência artificial pode dar a ele depois essa... E você acha que essa IA é um caminho sem volta? É um caminho sem volta. Tem muita coisa ainda para ser regulamentada, né? Essa é uma discussão mundial, né? Porque... todo mundo começa a lembrar dos filmes, né? Daqui a pouco a inteligência artificial vai dominar o mundo. O Elon Musk falou isso aí. E o humano vai virar escravo. Né? Até os golpistas estão usando agora, fazer a nossa imagem, até a voz, para passar golpe. Mas tem bastante coisa melhorando nesse sentido, né? Porque toda coisa nova surge cheia de falhas, né? Então, eu tem um caso de um cliente que a gente está fazendo todo o projeto de exportação dele para a China, e a gente, com o uso de inteligência artificial, a gente mapeou os trejeitos dela, a gente mapeou a voz dela, e eu gravo o vídeo dela falando em português, só que aí eu jogo na ferramenta e peço para traduzir em mandarim. Aí ele traduz o vídeo com a voz dela falando como se ela estivesse falando, mexendo na boca. Falando. Isso, pega certinho a fala dela. Não é tipo dublagem, é como se ela estivesse falando isso para uma venda, né, gera uma identidade, né? A pessoa se sente valorizada. Pô, o cara fala mandarim, fala minha língua. Não precisa mais nem aprender a falar outras línguas, né? Sim, porque, por exemplo, eu quero vender para a China. A China não fala inglês. Tá. Então, se eu quero exportar para a China, eu tenho que falar no idioma deles. Ou eu vou ter um tradutor que vai me ajudar, ou... Que acaba perdendo um pouco, né, da negociação. Mas o tradutor, até numa reunião presencial, numa feira, tal, ok, ele vai te ajudar, né? Porque é difícil, né? O mandarim é um idioma mais difícil. Sim. Agora, daqui nós estamos gerindo as redes sociais chinesas da empresa. Tá. Então nós estamos gerando conteúdo daqui para falar com eles lá. Olha aí. Então, se eu não tivesse essa ferramenta, por exemplo, seria impossível da gente atender essa demanda. Olha aí. Puxa, cara, bacana muito demais, bom, viu? Né? É tanta coisa nova, né? Então, o Higino já tá lá, ó. A produção já tá ali, ó. Entendi. Chegou a hora. Poxa, Vinícius, a gente quer agradecer muito, viu, cara? Que papo gostoso. Quanta informação, né? Quanto conteúdo. A gente ficaria aqui horas. Dá vontade de trocando. perguntar mais e mais e mais. Se não tivesse a produção ali, ó, a gente já tava aqui, ó. É a culpa do Higino. É verdade. O produtor ali, né? Mas precisa colocar um microfone ali para produção, né? Para ele poder falar, ó, gente, ó, chega. Vamos contratar uma inteligência artificial. Isso. Mas isso da inteligência artificial é chocante, com a gente que você vai ver, né? Tanto as possibilidades. Então, a dica é vá atrás, né? De ver
as inovações da inteligência artificial para não ficar para trás. Né, de uma outra empresa, né, Vinícius? E para encontrar a D2B, D2B ou não? A tradução seria D2B, né? D2B. Do B2B. Só que, como ninguém fala certo, eu já me adaptei para D2B. Tá, já coloca no português. Isso, brasileiro. Eu já adaptei, então. O nosso site é d2bagency.com.br e só procurar também o Instagram é d2b. A gente vai deixar aqui na descrição aqui do vídeo, né? Para você que está com a gente aqui, ó. A empresa do Vinícius já está aí. Rede social também, tem uma rede social que o pessoal pode estar acessando? Tem, pode acessar lá, procurar a gente como D2B Marketing, que nos encontra facilmente. A gente tá à disposição. Você mandar um direct lá, responde, não fica e não é a IA que vai responder, não. Não, é o nosso time que atende ali. Legal. A gente tem um pré-atendimento ali digital, mas a gente faz um filtrozinho, né? Mais legal. Mas é o nosso time que está ali interagindo. Que bacana. Legal, poxa, muito bom. legal, viu? A gente quer te agradecer muito aí por trazer esse conteúdo, que é um conteúdo do momento, né? Falar de marketing digital, de e-commerce é fantástico e obrigado mesmo por dispor desse tempo aí para estar com a gente aqui. Tá eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição no que puder contribuir. Vamos combinar aí uma parte 2. Como a gente fala sempre aqui no Altos Papos, se você quer saber mais desse assunto, coloca aí nos comentários. Fala, a gente quer saber mais de marketing digital, mais de e-commerce, traz o Vinícius de novo. Tem um fã-clube aí, ó, fã-clube do Vinícius Melo, né? Colocando aí, né? Pode chamar de Vini ou não? O pessoal não chama de Vini? Todo mundo me chama de Vini. Aí, ó, Vini, coloca Vini aí nos comentários. Escreve aí nos comentários, né? já aproveita, já se inscreve, compartilha esse vídeo, aí. só, como o pastor Samuel fala, né? Compartilha só com todo mundo. É isso aí. E a gente vai fazer agora os nossos parceiros. Isso, vamos lá, né? Vamos fazer assim, você faz eu faço Isso, vamos. Então vamos. Ele tá fazendo de 2, vamos fazer de 1. É verdade, a gente dá trabalho pra produtora, né? Pra virar senão fica a muito câmera. fácil filmar a gente. Tem que dar trabalho pra câmera. Eu posso falar pra cá também, ó, pra não dar trabalho pra produção. Estão apontando você que é na 3. Pra lá. Eu acho que é na 3. Pode deixar. Então, eu gostaria... Vamos agradecer a Union Church, que está sempre com a gente aqui nos Altos Papos Podcast. Union Church é a igreja evangélica, igreja cristã, que fica aqui em Ribeirão Preto, na rua São José, número 3081. Vem fazer uma visita se você é de Ribeirão ou região. Os cultos acontecem toda quarta-feira às 20 horas e todo domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas também. Tem a Union Kids para poder acolher aí o seu filho, para ensinar também de uma forma lúdica. Tem estacionamento, você vai ser bem recebido aqui, então venha fazer uma visita. Aí, tá bom, bacana. E eu quero falar agora com você do Gospel Channel, que é o nosso parceiro aqui. O Altos Papos Podcast tem uma playlist no Gospel Channel. Então, se você quiser saber as notícias do mundo gospel, do mundo evangélico, acessa o Gospel Channel aí, www.gospelchannel.com.br. Acesse o canal. Se você acessar o site, na verdade, tem o nosso canal lá, numa playlist dentro do Gospel Channel, e você vai ficar por dentro de tudo. Como a gente brinca sempre aqui, não é fofoca, é informação. Então, isso, você bem informado. Você bem informado com o Gospel Channel. Tem também, parceira do Altos Papos Podcast, a On Web Rádio está com a gente. É a rádio gospel mais ouvida, web rádio gospel mais ouvida de Ribeirão. E tem a melhor programação, os melhores louvores, tem bate-papo, entrevistas, tudo na palma da sua mão aí, para você poder levar a gente por onde você for. On Web Rádio, é só você acessar o nosso site onwebradio.com.br, aperta o play, já vai ter toda a programação, ou também você pode baixar o nosso aplicativo. Busca lá na sua loja de aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, tem lá, busca On Web Rádio, baixa nosso aplicativo, tem sempre promoção por lá também, você pode faturar prêmios, além de ter os melhores louvores, a gente faz a sua playlist, às vezes a gente fica naqueles aplicativos de música. Fala que a gente tá lá também. A gente tá lá também, eu, Viviane Bianchi, Quem pastor sabe Samuel, melhor a audiência, nós comunicamos lá também, e às vezes a gente quer aquela playlist, e eu fico sem ideia, como é que eu vou buscar uma playlist legal? Eu quero uma playlist gospel, tem
tem só aquela mesma lá que fica 10 músicas repetindo. Então, deixa que a gente faz a sua playlist, liga lá na On Web Rádio, aperta o play, com certeza vai ter a melhor programação. Com certeza, viu? A melhor programação, On Web Rádio, né? A primeira em Ribeirão Preto no segmento Web Gospel. E a Gig Now também é nossa parceira, né? Você está acompanhando esse podcast, todo esse conteúdo, toda essa produção é com a Gig Now. As informações estão aí no vídeo. Se você quer realmente produzir um podcast como esse, quer também fazer, às vezes, a cobertura de um evento, uma palestra, um curso, né, online, quer também transmitir os cultos da sua igreja, é com a Gig Now. Entre em contato com o Engino, fala que você viu aqui no Altos Papos, tem um desconto lá para você. Ele não autorizou, não, mas a gente é por nossa conta. É por nossa fala conta. Que viu aqui, pode chorar, chora com ele que vai ter um desconto lá. Como é que é? É melhor 80%? É, melhor ter 80% de alguma coisa do que 100% de nada. nada. Então ele vai dar um desconto pra você e vai fechar o negócio. Tá bom, não é? Então, Altos Papos Podcast, você já sabe, toda semana tem um episódio novo aqui no canal.